Olá, pessoal. Muito boa noite a todos. Boa noite à comunidade aí, a Sociedade Universalista da Luz. Sempre é um prazer estar conversando com vocês. E muito obrigado mais uma vez pela honra, a honraria que estão me dando de ter esta oportunidade de fazermos esta exposição espírita, falamos em nome de Jesus. Então estamos começando aqui mais uma live. Eu consigo enxergar aqui no chat o que vocês estão falando hoje, já estou um pouquinho mais preparado. Pequeno delayzinho na imagem por causa da minha webcam aqui adaptada do celular para o computador, mas acho que está tudo bem, Qualquer intercorrência no som, na imagem, se alguém quiser me avisar aí pelo chat mesmo, tudo certo. Tá legal? Agora são 9h01. Então, essa é a live a convite do José Vargas. Muito obrigado. E que Jesus esteja conosco, nosso Deus Criador, nosso Pai. Nós vamos aproximadamente até às 22 horas falando sobre evolução, caminhos da evolução, tá bom? Com o intuito de juntos trocarmos esta ideia, este pensamento. Eu sempre trago um copo d'água junto comigo, onde nós fazemos as lives. Se você, não sei como é que vocês estão trabalhando por aí na casa, na Sociedade Universalista da Luz, porque pelos protocolos de saúde está proibido. Então, antes de nós começarmos, para lembrar que essa água fica fluida. Os protocolos espíritas e aí do grupos espíritas, nós sabemos que temos um anjo da guarda, que cada casa tem também o seu mentor, cada rua, o próprio atendimento vai sendo feito à distância. Então, essa água considere mais ou menos como um evangelho no lar, Boa noite a vocês, a Iná, a Anessi. Tudo bem aí? Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Então, beleza. Muito obrigado pela presença de vocês aí. E vamos lá, então. Vamos fazer uma pequena oração, para que Jesus e Deus nos iluminem neste momento. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento de encontro com pessoas que querem avançar na direção do bem. Senhor Jesus, muito obrigado por continuar conosco em todos os momentos e ainda, passado tanto tempo da tua presença física na Terra, está por nós. Iluminai-nos nesses instantes que possamos juntos encaminhar uma boa convivência no sentido de colaborar com a maior caridade que se pode fazer para com o Espiritismo, como sugeriu Allan Kardec, que é a sua exposição. Muito obrigado, esteja conosco, seja feito tua vontade, que assim seja. Então, beleza, muito obrigado aí pelo retorno do som. Vamos lá. Escolhi este título, Caminhos da Evolução, e evoluindo nessa direção, porque, na verdade, nós estamos aí sempre avançando de acordo com aquilo que o Espiritismo nos ensina. E eu vou ler um pequeno trecho aqui do capítulo 2 do Evangelho, que trata meu reino não é deste mundo e da vida futura, para que a gente possa, então, conversar e filosofar um pouquinho nesse sentido, tá bem? E o nome do texto é A Vida Futura. Do Evangelho de João tem a primeira parte. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse Jesus Cristo para Pilatos. E depois tem um texto aqui na descrição que é psicografado, eu vou ler só um pedaço dele, A Vida Futura. Por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura,
que ele apresenta em todas as circunstâncias como o fim a que se destina a humanidade, e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Todas as suas máximas se referem a este grande princípio. Sem a vida futura, com efeito, a maior parte dos seus preceitos de moral não teriam nenhuma razão de ser. E é por isso que os que não creem na vida futura, pensando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os acham pueris. E eu continuo aqui o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Para que a gente possa, então, pensar. O que significa pensar na vida futura e na evolução? Que nós temos a possibilidade de transformação. O Espiritismo, ele é uma doutrina evolucionista, coloca como uma das leis de Deus a lei do progresso. E aí ficamos mais felizes e consolados, condenados nem mesmo ao nosso caráter falho, que possa ainda estar causando influência sobre nós próprios. O caráter da nossa consciência exercitada em muitas existências e que reflete-se naquilo que somos hoje em parte, não é? Porque nós sabemos, de acordo com a doutrina espírita, que nós temos aí muitas encarnações e reencarnações, e não só de acordo com a doutrina espírita, mas é o espiritismo que nós buscamos ter como religião, como filosofia, como fé, e, portanto, a ele nos colocamos. Outras religiões também aceitam e tratam da reencarnação. Que estamos nos construindo e reconstruindo. Tanto que naquela obra que Chico Xavier psicografou junto com Emmanuel, que são as obras do André Luiz, um dos livros se chama Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos significa, portanto, que o mundo físico, ao qual estamos agora, temporariamente, e o mundo espiritual, ao qual ficamos temporariamente também, a maior parte do tempo, né? Porque considera-se que nós dormimos uma parte do corpo físico aqui, vamos para o plano espiritual e quando não temos o corpo físico, ficamos mais tempo lá do que aqui, aonde a verdadeira vida nos espera. E chama a atenção, veja que cada vez que nós lemos um texto, o Evangelho, seja ele qual for, uma parte a mais dele acaba abrindo luzes na nossa consciência. Jesus disse para Pilatos que seu reino, por ora, não era deste mundo. Porque será também parte do reino de Jesus, a terra, o plano físico. Por ora, porque ainda nós estamos sujeitos às escolhas erradas que fazemos devido à dúvida que temos na vida futura. E ainda temos, ou até recentemente tivemos. Contextualizando isso, como já falamos na transição planetária recentemente, na última vez que aqui estivemos presentes, e lembrando que esse momento já está acontecendo, não acontecerá somente com esta pandemia do coronavírus, a mudança para um mundo melhor, parte da mudança. Segundo aí a literatura espírita, segundo o Ramatiz, no livro Mensagens do Astral, que está aqui ao meu lado, depois eu posso até mostrar a capa, mas citei também ele na outra vez que aqui estive, nós vamos até o ano de 2500 nessa transição planetária, para começarmos a viver depois disso a transmigração dos espíritos para um mundo ainda em fase de expiações mais acerbas, mais difíceis, recomeçar, caso não passemos, né, no vestibular da transição planetária, para termos o direito de reencarnar neste mundo que passará a ser um mundo de regeneração. Então isso é muito importante, porque se fala muitas vezes, e se tem por aí, dentro da doutrina espírita também, já que é moda o termo fake news, não é? Muita mediunidade usada para iludir pessoas, porque a religião sempre foi uma forma de poder, muitas mensagens que não são comprovadas
pelo controle universal da doutrina dos espíritos e, portanto, não se pode acreditar em tudo que a gente ouve. É preciso estudar, é preciso prestar atenção, é preciso raciocinar com lógica. Nós muitas vezes pensamos que seria um apocalipse através de terremoto imediato e que acabe com a humanidade instantaneamente, como aconteceu na outra era glacial, quando os mamutes ficaram congelados. Sim, naquele período houve uma mudança brusca do eixo da Terra pela passagem do astro intruso, e aí sim, mas a Terra estava no momento mais primitivo. Isso ficou registrado nos livros da Atlântida Antiga, ficou registrado nos livros dos Maias, e ficou projetado, então, no calendário maia, para este período do segundo milênio, o início de uma nova transição que coincide com a passagem do astro intruso, um dos mundos do universo infinito, que é muito grande, porque já se sabe que não somos o centro do universo, nem como seres humanos, nem como Terra, nem como Sol, nem como galáxia, né? Então veja como Deus é amplo, o universo é infinito, e assim mesmo não estamos abandonados aqui no cantinho do universo, ele está sob controle. Por que eu estou contextualizando isso desta vez novamente? Para que a gente aceite o princípio da lei do progresso que se impõe sobre nós. Às vezes, né, pela dor, a maior parte delas, mas na maior parte das vezes e o tempo todo, da parte de Deus, por amor. O princípio de compreendermos que Deus é bom, que nos criou para o progresso, que nos criou para o sucesso, que nos criou para a felicidade. E dentro disso, então, portanto, esse processo que nós estamos vivendo neste momento, tudo que acontece faz parte do projeto evolutivo da obra de Deus, o que deve nos consolar com profundidade, na certeza de que, sendo nós espíritos imortais, sendo que somos passageiros no mundo em transição, nós temos bastante tempo ainda, apesar de se ter passado mais de 2000 anos da vinda física do Cristo para o plano Terra, encarnado, e ali toda a história que foi real da crucificação, depois das aparições, né, da materialização de Cristo, muitas vezes para os apóstolos, das suas aparições no fenômeno da materialização e das aparições, o que comprovava que ele tinha vencido o mundo, entenderemos que nós estamos constantemente sendo colocados na movimentação do universo para que possamos aprender, transformar e expandir pelo movimento da vida. Porque Deus não nos deixa que a acomodação tome conta das nossas consciências, porque Ele, como um Pai amantíssimo que é e sempre foi, desde sempre, independente dos acontecimentos que aconteceram na história, criados pela soma de livre-arbítrios distorcidos, de coletividades perturbadas pelo mau uso da liberdade, Deus nunca abandonou os seus filhos e sempre foi amor incondicional. Qualquer fração de desamor de um Deus vingativo, de um Deus cruel, é criada pela consciência humana que projeta na consciência coletiva, com objetivos muitas vezes escusos, a imagem de distorcida de Deus, a sua própria imagem, a imagem de si mesmo, como se esse fosse, né, o conceito de Deus. Nós não podemos nem imaginar de que forma a bondade divina age sobre nossas vidas como um todo. Nós não conseguimos ainda mensurar o tamanho da caridade universal que está sobre as nossas vidas. Nós não conseguimos ainda medir em palavras, em emoções, porque nós não conseguiríamos nem levantar os olhos para olhar a Jesus Cristo e a sua bondade e gratidão que deveríamos ter para com ele, se víssemos o tanto de vezes que ele repetiu a lição para nós, por palavras, por amor, por exemplos, pelo envio de irmãozinhos maiores como mensageiros, maiores em coração, em bondade, em aprendizado, para nos dar exemplo, como todos os que foram registrados na história, primeiro da Igreja Católica e depois outros tantos, né, na doutrina espírita, que começou a ser
escrita e codificada a partir do século XIX. Então podemos citar aí Sócrates, São Francisco de Assis, São Paulo, São João. Nós lidamos com o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho de Cristo, que é muito parecido, né? Tanto que Allan Kardec pegou partes do Evangelho e o grupo do Espírito de Verdade, que são espíritos iluminados, administradores da Terra e da coletividade da Terra, coordenados por Jesus Cristo, trabalham para nos auxiliar individualmente e coletivamente no nosso processo evolutivo. Então, são caminhos da evolução que foram traçados para nós e que estão sendo constantemente, como um GPS universal, readequados de acordo com as nossas decisões pessoais, de acordo com o aprendizado da lição. Deus, através da sua infinita criação, sempre esteve agindo. Não tem começo nem fim, é eterno. Nós, em determinado momento do tempo de Deus, fomos desprendidos dele, passamos pelos reinos inferiores, nos tornamos consciência humana e partimos deste princípio no exercício da liberdade a expandir a consciência, mas no mito do paraíso perdido de Adão e Eva, na simbologia, na metáfora bíblica, abusando da ciência do bem e do mal, escolhemos muitas vezes, pelo direito que temos de exercitar o livre-arbítrio, o erro, ao fazer ao semelhante o que não deveríamos ter feito, porque voltou para nós, tendo restrita, portanto, a ação em mundos felizes, para que pudéssemos, de acordo com o bom Pai, regenerarmos as nossas consciências dentro da realidade que criamos também para o próximo. Você veja que sempre que estivermos emitindo algum tipo de sentimento, estamos envolvidos naquela realidade inevitavelmente. Tudo que nós criamos está dentro de nós e estará no mundo, no destino que nós vivemos. Mas não sabíamos disso no começo, apesar de termos recebido o código moral e ético desde sempre, quando aprendemos os princípios da razão, de fazer ao semelhante o que dele gostaríamos de receber, quando aprendemos os princípios da consciência, que seríamos obras de nós próprios e que deveríamos nos tornar a imagem e semelhança de Deus, Jesus Cristo veio à Terra para nos relembrar disso, para nos trazer o caminho, a verdade e a vida, e nos mostrar realmente que nós andávamos em caminhos errados. E veja que ele usou a palavra caminhos. Então, nós estávamos evoluindo, mas numa direção, quando não aceitamos o Cristo, né, até recentemente, diríamos, né, numa direção negativa. Porque se analisarmos princípios simples da história, se analisarmos os fatos, os acontecimentos, contados, claro que sempre pelos vencedores, né? Porque a história sempre é contada pelos vencedores, há muita coisa oculta que só saberemos a partir de uma nova visão, e por isso nós tivemos aí, pela bondade de Emmanuel, que foi senador romano na época de Jesus, posterior ali e no período da sua crucificação, agiu também, de certa forma, na Judéia, omitiu-se quando o senador Públio Lentulus de Roma, diante das informações de Pilatos sobre Jesus, diante dos contatos com a sua esposa, que precisava de uma cura para sua filha e que pedia para que ele aceitasse Jesus e que ele podia interferir junto ao imperador para que Jesus não fosse crucificado, sendo que o seu julgamento foi feito de uma maneira conspiratória, em desacordo com as leis da época, não o fez. E depois, isso está no livro 2000 anos, né, dele próprio escrito, psicografado por Chico Xavier, e depois reencarnou como um escravo, né, e assim por diante, 50 anos depois, é continuidade, e no filme Nosso Lar, e no livro também aparece, né, Emmanuel como o ministro lá das comunicações do Nosso Lar, aonde ele traz aí e coordena as psicografias e conta a história como ela realmente aconteceu nos planos espirituais. Há muitos livros, né, falando sobre isso já. Mas a história material, contada pelos vencedores, sem considerar a reencarnação, também não escondeu
o mal que nós, como seres humanos, fizemos. A Inquisição, a queima de livros, né, em todos os sentidos, e posteriormente os resgates que foram acontecendo. Se queimaram livros espíritas no tempo de Kardec, na Espanha, ainda a Inquisição ainda fez isso, dentro de um esforço pessoal de encontrar o poder e uma felicidade ilusória, materialista, sôfrega, que está distorcida com o início do nosso plano consciencial das mônadas, que era sermos livres e vivemos no paraíso, exemplificado por Adão e Eva, e andamos numa direção única até os mundos superiores, encontrarmos na vida futura, portanto, né, a liberdade espiritual, a paz, a realização dos nossos sonhos, a saúde plena, a prosperidade absoluta, e não estamos presos ao mundo onde há choro e ranger de dentes. Caminhos da evolução. Caminhos da evolução que eu referencio sempre quando estou pensando nos meus próprios atos, que são difíceis, muitas vezes, pedregosos, agitados, inseguros, mas que nos trazem sempre o farol da imortalidade da alma, da certeza de que podemos recomeçar, sempre, pela bondade infinita de Deus. Tão acuados que estamos neste momento de realidade dura, de realidade complexa, de realidade esperada, inevitável, porque a transição planetária nos impõe a presença no plano Terra neste momento, porque é o merecimento que construímos para nós mesmos, no exercício da lei de causa e efeito, para que recebamos os frutos das nossas próprias semeaduras, estamos retidos num mundo onde somente parte das criaturas vão poder voltar a ele, bem-aventurados os mansos e misericordiosos, porque herdarão a terra, disse Jesus Cristo. Não nos apavoremos, caros amigos, caros irmãos espíritas que estão aí conosco, né, no chat também, porque nós precisamos ter a certeza de que temos ainda tempo. Somos os trabalhadores da última hora, como está dito no Evangelho, mas trabalhadores sobre nós mesmos, não na seara do outro, trabalhadores sobre a nossa própria consciência. Quando se percebe que é possível transformar a si próprio pela educação, pelo estudo, pela renúncia, pela capacidade de ampliar a compreensão no exercício da reflexão, do conhece a ti mesmo, da meditação, da oração, temos em nossa frente um manancial infinito de certezas e de prazeres emocionais que são inexplicáveis para aquele que ainda não conseguiu vislumbrar a bondade de Deus e a misericórdia do nosso irmão Jesus, que ainda está presente, principalmente neste momento, trabalhando na expansão de um reino de luz, e não na imposição do reino de luz. Na expansão do reino de amor, através do exemplo, da bondade que ele fez acontecer, através dos seus atos e através dos seus apóstolos, que sempre se renovam todos os dias e que ele continua convidando para o trabalho. Para que nos adaptemos nos caminhos da evolução ao dia a dia deste momento, é que estamos ainda vivendo este início de acontecimentos transformadores. Acontecimentos que denunciam a necessidade, sim, de uma limpeza de humanidade, no sentido de que os reflexos daquilo que foi construído até agora, no plano físico, não estão sendo agradáveis a Deus. Não de acordo com uma sociedade justa, de amor incondicional. Nós não estamos, como sociedade, não como indivíduos, né? Porque como indivíduo você pode fazer até um certo ponto, mas mesmo que seja pouco, você pode fazer, porque a transformação começa aí, e a evolução se dá passo a passo para que se chegue a determinado objetivo. De encarnação a encarnação, nós chegamos através dos segundos, dos minutos, das horas e dos séculos e do infinito, olhando para frente, transformando aquilo que fomos para aquilo que seremos,
porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, disse Lavoisier, e isso falando de energia e falando sobre o universo perfeito de Deus, assim é. O humus da terra, aquilo que no charco se torna lodo, que se torna um caudilho de bactérias e germes e aparente destruição, se transforma numa planta que retira deste lodo a vitamina, o nutriente, e assim vamos reconstruindo o nosso corpo, a nossa matéria, para que possamos usar como ferramenta da utilização da consciência, amar, abraçar as pessoas, ampliar o sentido da vida, até que o nosso próprio corpo se transforme em pó, porque do pó ele veio, como disse Jesus, e essa é a metáfora que ele quis dizer, dessa constante transformação, e ao pó voltaremos para que o espírito saia imortal, na mesma condição isonômica da lei de Deus, que nos criou iguais a todos e capazes de avançarmos na direção do Mestre Jesus, dos milagres que ele realizou, das possibilidades maravilhosas e infinitas de irradiarmos na nossa aura as suas belezas. Comparativamente para esta encarnação, não. Mas quando vamos começar? Se não começamos quando tivemos contato com ele há 2000 anos atrás. E não pensemos que ele não passou por toda a humanidade com um abraço de irmão. Alguns tiveram contato direto no plano físico, mas diz aí a obra de muitos que mesmo antes dele reencarnar, ele teve contato com todos os organizadores do planeta, os prepostos de Deus. O universo físico aqui do planeta Terra e espiritual é bastante bem organizado. Ele está bem subdividido na gestão de cada mentor, em cada bairro, em cada cidade, em cada pessoa, em cada estado. Isso desde sempre. Desde que Jesus, e no livro A Caminho da Luz, também psicografado por Chico Xavier, por instrução de Emmanuel, se fala sobre isso, que antes da Terra ser desdobrada do Sol, para que ela fosse habitação de espíritos primitivos e de espíritos exilados de outros planetas na sua formação, Jesus Cristo, que já estava avançado e livre, teve uma reunião com outras pessoas. Haroldo Dutra Dias fala muito sobre isso, outros espíritos, que são pessoas, não é? Para tratar deste projeto evolutivo da Terra. O desdobramento da massa cósmica, a utilização da sua mente criativa. Na apometria usa-se muito a mente nessa transformação da energia, não é? Da utilização, da transmutação, da criação. Tudo é pensamento, tudo é sentimento. E nesse sentido, depois do resfriamento, depois das primeiras formas, da estabilização aí da Pangeia para se transformar no rompimento da massa térrea para que surgisse o oceano, depois do descenso da Atlântida, que chegou a um auge de espiritualidade, mas devido à corrupção, aquela vibração começou a baixar e afundou nos oceanos. Tudo isso num projeto planejado, caminhos da evolução. Caminhos da evolução que vão nos trazendo até os dias de hoje, também como consciências. Hoje, nós temos dito, nós somos o melhor que podemos ser. Nós somos a melhor versão de nós mesmos. E é por isso que Jesus dizia, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mesmo que achemos que não, que estamos depressivos, que a nossa autoestima esteja baixa, que os nossos medos estejam dominando, que o nosso instinto de sobrevivência seja negacionista, que nós achemos que Deus está ausente neste momento, como disse o Cazuza, daquela música As Cobaias de Deus, né? Onde estaria Deus neste momento, que está me testando, né? Por rebeldia, e Deus é tão bom que permite esta liberdade de expressão aos seus filhos, permite que o mal, inclusive, aconteça, mas ai daquele por quem ele vier, porque é o filtro da transição das consciências e do caráter em forja pelo amor e pela dor, para que nos libertemos das fases inferiores da evolução e avancemos na direção da felicidade plena. Temos, então, esta visão de que
não pararemos no tempo jamais. Mesmo que por escolha própria queiramos negar que a vida continua, negar a própria existência, negar o processo evolutivo, acontece isso também. Alguns irmãozinhos no plano espiritual se ovoidizam, muitas vezes pela culpa, muitas vezes pela incapacidade de observarem a si próprios os erros que cometeram, muitas vezes pela preguiça em recomeçar, pela pressa. E é isso que queremos dizer nesses caminhos da evolução, que para o bom viajante, somos viajantes do tempo e do espaço para chegarmos à imagem e semelhança de Deus, que o bom viajante, aquele que é capaz de desfrutar de uma viagem saudável e alegre e construtiva, ele não está preocupado exatamente com o ponto de chegada, mas sim com as aventuras, com o aprendizado, com a seriedade, com a disciplina da estrada. Quando, por exemplo, falando aqui fisicamente, saímos num período de férias que seja, né, tranquilos, num planejamento minimamente organizado. Se você for uma pessoa ansiosa, você vai pensar só no final. E quando você chegar no final da sua viagem, você já, botando o pé no ponto de chegada, você já vai estar pensando na volta. E você vai estar de manhã pensando na noite, você vai estar na noite pensando no... Isso é ansiedade. Isso é descolamento do tempo, né? Ou ao contrário disso, né, quando você está em conflito com o seu passado, você está sempre pensando nos erros que cometeu ou que cometeram, e isso é orgulho, né? Você está achando que cometeram erros contra você, ou que você cometeu erros inconfessáveis e que isso é culpa. E nós não trabalhamos mais com a culpa dentro do conhecimento da doutrina espírita, mas com a responsabilidade das nossas ações. Agora, se você tem a visão de que Deus é Pai e que nos deu o infinito da vida pela frente, não nos daria prazer em evoluir somente no final do processo, quando formos a sua imagem e semelhança, e aí, depois, né, de uma forma masoquista, arrancar das nossas consciências pela dor a evolução. Isso seria tortura. Não seria, né, é muito mais inteligente compararmos palidamente as nossas evoluções no caminho evolutivo com aquele viajante que tranquilamente desfruta desde o momento do fazer as malas, desde o momento de planejar a sua viagem, do momento de colocar as bagagens no automóvel, ou se ele for com outro veículo, do abastecer o seu carro, de abastecer-se, né, de ver a paisagem do caminho, a quilometragem sendo feita, né, com prazer a cada placa do caminho, e conversando com as pessoas. Não está mais acontecendo isso. As pessoas têm pressa, tanto que nós estamos subordinados e restritos até à utilização do símbolo das máscaras, né, para que as nossas bocas se calem, aparentemente, né, de tantas energias ruins que saíram delas, porque não é o que entra pela boca da gente que contamina o espírito, mas é o que sai do coração, disse Jesus, e, portanto, porque está na nossa consciência, e as palavras criam, né, o que sai da nossa consciência. Portanto, caros amigos, essa analogia nos caminhos evolutivos, que é um exercício de colocação no presente, não é dito somente por acaso e neste momento inventado. A psicologia trata disso há muito tempo. E tendo a visão da espiritualidade da alma, muitas vezes nós, como espíritas, gostaríamos, né, de recuperar rapidamente o tempo perdido, porque achamos que perdemos, mas nós não tínhamos uma versão melhor de nós mesmos no passado. Por isso pensamos, se há 2000 anos Jesus veio à Terra, fora os outros encontros, fora a possibilidade, inclusive, de termos sido exilados de um outro planeta e aqui estarmos, e o risco ainda de sermos exilados novamente, não é? Ou convidados a fazer um estágio em qualquer morada de Deus que é sagrada, de acordo com as nossas consciências. Dá uma certa vergonha na gente, dá uma certa tristeza. Puxa vida, onde é que eu estava? Por que eu não mudei? Por que eu ainda não consigo mudar? São caminhos da evolução. É a forma como nós tratamos a nós mesmos neste sentido, é a forma como nós nos amamos. E ao entendermos, então, que para termos mais ação e mais eficiência no presente, precisamos agir com uma capacidade de calibrar as nossas emoções de acordo com o que está acontecendo,
não precisamos ter tanta pressa. Diz o Divaldo Franco que o Chico Xavier não tinha pressa nenhuma e sempre chegava, atendia as pessoas, mas no momento ele foi advertido por Emmanuel. Conta-se uma história, e o Divaldo Franco conta, o Haroldo Dutra Dias também conta, que ele estava atrasado para o centro espírita e foi chamado por uma vizinha. Chico, né? E ele, não, estou atrasado. Isso no começo, né? Chico. E ele, não, eu não posso, depois eu falo contigo. E no caminho, Emmanuel estaqueou ele, né? Apareceu, ele enxerga, né? Enxergava, e teve que voltar para atender a vizinha que estava com um processo de obsessão, e o Chico tinha que resolver para depois ir ao centro espírita. Então nós temos que entender que é preciso não agirmos só com nossos objetivos egoísticos, egocêntricos, mesmo que no exercício do bem e da caridade. Nós temos a tendência de nos tornarmos excessivamente pragmáticos, dogmáticos, organizados ao fazer o bem. Só posso fazer uma palestra, uma exposição, se eu estudar muito, se eu for um gênio, se eu superar o floreio das palavras de uma maneira que eu seja, né, profundamente reconhecido pelos meus dons filosóficos. E muitas vezes aquele irmãozinho que com maior simplicidade fala, olha, a vida continua, calma, tudo vai passar, e dá mais exemplo de paciência e menos vaidade, é mais feliz. Porque ele está de acordo com o tempo. O presente é o nosso tempo. Nós, na melhor versão que temos, só podemos agir no presente. Aqui, nós fizemos um planejamento, nós iniciamos um determinado horário, temos um determinado horário para terminar, projetando que chegaremos ao final e que as coisas vão acontecer. E se exercitarmos a nossa consciência, indo além agora de nós mesmos, saindo do corpo físico, porque esse exercício da imaginação é possível fazer, quem tem a mediunidade, todos têm, também conseguem imaginar-se, saindo da sua casa, observando ela de fora. Primeiro observe-se de fora do seu corpo, vendo o seu corpo, depois fora da sua casa, depois fora do espaço físico aqui do nosso planeta. Você vai ver outras estrelas, você vai ver o espaço infinito acontecendo, a Terra girando em torno do Sol. Nós não temos o domínio sobre isso. Nós estamos num momento de translação e rotação pela fé raciocinada, confiando no motorista, como fala o Divaldo Franco, quando você entra num ônibus, quando você entra num avião, e confiando na bondade de Deus que nos criou para a felicidade, para a luz, para o bem, e não para a satisfação egoística de nossas vaidades. É isso que distorce a realidade da distribuição de renda do mundo, é isso que distorce a realidade de fronteiras e de ideologias, sejam de esquerda ou de direita, politicamente falando, que não são capazes de entender que o ser humano é um só, não interessa aí a maneira que ele se coloque como ação política, isso é apenas um disfarce para achar que ele é o dono da verdade, e ninguém é, porque só Deus é a verdade absoluta. E nos demonstra isso o Espiritismo, através da humildade de Allan Kardec e do grupo de espíritos que vieram trazer o Espiritismo, que não é uma única palavra. Allan Kardec não é nem o criador do Espiritismo, ele é o codificador. E ele criou no seu processo pedagógico a Federação Espírita de Paris para que outras psicografias e outros processos viessem, e neste conjunto de união se criasse um alicerce, caminhos de evolução, uma semente de Deus criada para que nós pudéssemos também receber os frutos desta árvore, e se quisermos participar e temos prazer em dar a honra de que nós somos gratos por aquilo que dela recebemos, teremos esta oportunidade. Simples, de maneira simples, de maneira a termos sempre a certeza de que, por maior que seja a tempestade, Deus está conosco, né? Isso é uma questão que para muitos ainda, e eu acho que talvez seja isso que Jesus dizia na sua época, que aqueles que me honrarem publicamente, a eles eu também honrarei, mas aqueles que de mim tiverem vergonha, né, a estes, né, eu também não conseguirei honrar, porque não é porque eu renegarei, porque Jesus disse que nenhuma ovelha se perderia,
Mas você não pode, né, dar ao trabalhador honesto a mesma medida de salário àquele que furta as horas de trabalho, aquele que descumpre a missão dada pelo seu empregador. Jesus dizia, ou é sim ou é não, não existem meias verdades. E nossa época de materialismo exagerado e distorcido, e há um livro, inclusive, do Leon Denis, né, que é Cristianismo e Espiritismo, falando sobre isso, e também o problema do ser, do destino e da dor, aonde coloca como principal entrave para o progresso espiritual da humanidade o materialismo. E você fala isso na sociedade, se apresenta como cristão, a pessoa acredita que você precisa ser, então, como São Francisco de Assis. Como é que você pode, então, estar falando de materialismo, que não é bom para a sociedade, e ter um bom emprego? Como é que você pode estar falando de materialismo e estar desfrutando de riquezas? As pessoas distorcem esta realidade, porque não compreendem, por uma razão lógica, né? Porque muitas vezes não se quer entender a escala de valores, de prioridades, que é onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É o princípio racional, e são caminhos evolutivos da nossa autocompreensão, da utilização racional, inteligente das riquezas universais, que são muitas. Cristo era rei, e ainda é, e Deus é o rei do universo, e a pobreza material e espiritual que existe é fruto justamente desta ganância, deste materialismo que coloca limites na riqueza divina. Basta você observar as pessoas em uma fila, achando que a mercadoria vai terminar porque os egoístas, né, vão chegar na frente, e os gananciosos vão chegar na frente e vão tirar dos outros. Basta nós vermos a questão do auxílio emergencial, né, onde muita gente nem recebeu, e muita gente gananciosa foi lá e recebeu, tirando, né, o pão da boca dos outros. Na próxima encarnação, né, muita coisa pode acontecer. Uma notícia de hoje, por exemplo, que, como falei da queima de livros, mas que o mal não acontece simplesmente pelo mal, mas como lição, um cidadão vendedor de livros em São Paulo teve o seu acervo de 3 mil livros roubado e queimado, só por vandalismo, né? E depois a sociedade lá descobrindo que ele fazia o bem, que o objetivo dele era levar bibliotecas, relativamente pobre, né? Ainda mais em tempos agora de pandemia. Isso é notícia, deu no noticiário hoje. Arrumaram para ele, começaram a doar livros e ele recomeçou. É certo, né, pela lei de causa e efeito, que esse cidadão é um daqueles que estava num sacerdócio, no passado da Inquisição, ou queimando livros comuns, acabando com o conhecimento, ou queimando livros espíritas na Espanha, e passou pela mesma questão, pela lei de causa e efeito, numa mesma situação. Aqueles livros que, numa vida passada, bem provável que ele tivesse também limitado o conhecimento para chegar ao seu próximo, nesta vida era o seu ganha-pão, a sua sobrevivência, e foram queimados. Mas como ele já havia feito bem caminhos de evolução e já estava na direção do retorno a Deus, ele não precisou passar pela necessidade da ignorância e do sofrimento e da dor para receber aí o auxílio e o exemplo da caridade alheia, e recebeu 2 lições, né? Uma do mal feito contra si mesmo, que seus livros foram queimados, e a outra da caridade coletiva, porque ele recebeu outros livros para que ele pudesse continuar avançando no seu processo. Caminhos da evolução, que são coletivos, irmãos. Né? Eu vou tomar só um golinho d'água aqui para molhar a garganta. Que são necessários, né? A nossa busca espiritual. Porque veja que, se não for assim, que sentido nós temos viver? Se não fosse esse consolo da doutrina espírita e a certeza de que nós podemos mudar, que nós não somos frutos da genética somente, somente parte da genética é que influencia sobre as nossas consciências, outra parte é a educação que recebemos dos nossos pais ou educadores, que fazem também aí a responsabilização sobre si próprios daquilo que vão nos influenciar de positivo ou de negativo, mas depois de um certo tempo de amadurecimento da consciência, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas feitas.
E vemos que à medida, né, que vamos ganhando espaço e tempo numa encarnação, tendo sido feitas algumas escolhas mais positivas, como vai ficando mais saboroso aproveitar os nossos momentos, como vai ficando mais legal, como vai ficando mais profundo o conhecimento e o relacionamento com as pessoas e com as coisas e com a vida. Um apreciador de alguma comida, quando ele vai realizar a sua obra, um gourmet, ele sabe de onde veio a farinha, ele sabe a qualidade da farinha, ele sabe como ele tem que usar os temperos, como ele vai usar aquele azeite, como ele vai... Uma obra de arte, uma pintura, quando é feita, as tintas, elas são feitas com prazer na consciência do pintor, para que ele possa expressar aquela emoção que ele está sentindo, e o seu objetivo é justamente fazer uma caridade, dividir com o próximo aquela visão de mundo, e é para isso que existe a arte, para que se possa, então, se você tem uma antivisão de uma coletividade, ajudar esta coletividade a crescer, e aquele que se exercita em qualquer forma de progresso, o músico que aprende a tocar piano e que exercita-se, ele sente-se extasiado ao executar uma obra que, depois de tanto esforço, tanto trabalho, gera prazer para os outros, consciência, felicidade. Existem infinitos caminhos que nós estamos sendo convidados a trilhar, se escolhemos, primeiramente, né, passar pelas lições básicas, que é aprender a amar ao próximo como a si mesmo. Fora isso, né, fora da caridade não há salvação, disse Allan Kardec, ao observar que não importa se sejamos espíritas, católicos, evangélicos, só não podemos ser ateus, né? Porque podemos ser bons sendo ateus, mas não seremos precisos na questão do consolo, de compreensão da dor e do sofrimento. Não conseguiremos explicar para nós mesmos as causas anteriores das aflições e justificar os nossos sentimentos diante da indignação que se possa ter muitas vezes com a própria realização da vontade de Deus, que nem sempre, na nossa estreita visão, está em acordo com aquilo que gostaríamos que fosse a verdade, né? Não sabemos o que passa dentro da trajetória espiritual de determinado tipo de sofrimento, portanto, não nos cabe julgar, cabe a Jesus Cristo julgar. E quando a Jesus Cristo, não, a Deus, Jesus Cristo, digo que não julgou também, porque quando disse que aquele que tiver 100 pecados atire a primeira pedra, ele quis dizer que aquele que for perfeito que atire a primeira pedra. A mesma analogia pode ser feita na questão da mulher adúltera, que somos todos, de certa forma, imperfeitos, e em todos os momentos estamos sujeitos a cometer severos julgamentos, vendo um cisco no olho do nosso irmão imperfeito, que cometeu determinado tipo de delito, intencional ou não, que não nos cabe julgar, e vemos uma trave no nosso próprio olho, e não vermos, aliás, uma trave, né, não enxergarmos os nossos próprios defeitos, justificando-nos, aí sim, né, pelas facilidades das pressões que sofremos e pelas durezas do nosso destino, nos vitimizando. Isso é negar a Cristo. Isso é escolher um caminho de autopiedade que atrasa o nosso processo evolutivo e é filho do orgulho, é filho da vaidade, é filho da fraqueza espiritual, da covardia rasteira que Jesus Cristo identificou quando conversava com hipócritas que queriam distorcer aquilo que ele estava dizendo com sinceridade, quando disse, né, raça de víboras, até quando vos suportarei? Sabendo que já viemos de outros planos, quando conseguimos desenvolver a nanotecnologia, quando conseguimos desenvolver o milagre da ciência quântica, descobrimos o átomo, descobrimos a energia solar, descobrimos aí a capacidade de fazer relativos milagres, compreendendo as leis de Deus e as ações dos elementos químicos, físicos e materiais, que são milagres para a ignorância, mas a partir do momento que compreendemos a Deus, entendemos que tudo que é feito é baseado no seu conhecimento, da obra que ele nos deixa estudar,
tudo que é reflexo tecnológico da vida é a obra de Deus, primeiramente. Chegamos à possibilidade de transplante de coração, nós somos capazes de transplantar pulmões, nós somos capazes de criar órgãos in vitro, pele humana, e no futuro criaremos outros órgãos, né? No momento não conseguimos decifrar uma mínima cadeia genética do coronavírus, porque é a humanidade toda que está envolvida nesta pandemia, para que possamos, como já dissemos e repetindo isso, nesta quarentena imposta por a necessidade, mesmo que os negacionistas não aceitem, e nas dificuldades que estão tendo todos os irmãozinhos políticos que estão sendo obrigados a trabalhar mais do que já trabalharam, não por acaso, porque em muitos tempos se locupletaram disso, para tentar ter o mínimo de responsabilidade diante deste desafio mundial, e concentrados aí nessa busca de solução de vacina, se desfazer a tensão belicosa de se tornar mais uma vez o mundo em guerra com uma ação atômica que estava crescendo numa possibilidade de uma terceira guerra mundial nuclear. A misericórdia, portanto, de Deus, através da bondade de Jesus, agindo também, nos desafiando a encontrarmos juntos um caminho da evolução melhor, da nossa transformação na relação com o próximo. Eu sou responsável se eu transmito propositalmente um vírus mortal para o meu irmão. Eu sou responsável se eu não cuido de mim mesmo. Eu sou responsável porque, como político, na outra encarnação, eu não construí o hospital que eu deveria ter construído, e nessa vida eu estou lá na porta da UBS tentando encontrar, né, alguém que me atenda, e morro muitas vezes na porta, porque assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido, e se eu não aprendi a amar, eu vou ter que aprender pela dor. Caminhos da evolução. E é porque nós somos teimosos e reincidentes em compreender isso erradamente que estamos sofrendo, né? Que estamos com dificuldades, que nós estamos aqui nesta realidade física e material na expectativa dos acontecimentos. O que podemos fazer é orar dentro dos nossos lares, dentro das nossas possibilidades, dentro das necessidades de trabalho, e evoluirmos, sim, na certeza de que é o momento de consolidarmos este conhecimento cristão, finalmente, dentro de nós. Buscarmos este exercício. Mas, como dissemos há pouco tempo, na calibragem do tempo, na calibragem deste momento presente, que não deve agora se transformar numa loucura geral, que foi isso que Cristo quis dizer. Não adianta sair correndo agora, desesperado, e dizer Senhor, Senhor, porque não vai resolver, né? Você não pode fazer que uma criança nasça antes dela passar pelo período da gestação e chegar até, no mínimo, 8 ou 9 meses, né? Até ter um mínimo de formação para que ela possa sobreviver com saúde, né? Então, quer dizer, não adianta dizermos agora, depois de muito tempo de negligência, saímos correndo desesperados a dizer Senhor, Senhor. Mas serenamente buscarmos o trabalho de convivência conosco mesmos, entendermos que quem de nós tem a perfeição para tirar, né, os políticos, esse ou aquele, os cientistas, os materialistas, os espíritas, os católicos, e nós, né? Precisamos nos colocar dentro dessa realidade também. Aí podemos até, de uma forma coletiva, apontarmos as dificuldades com a intenção de nos melhorarmos para encontrarmos o caminho da evolução. Uma nova sociedade se transforma nesse momento de transição planetária, mas como dissemos, e como diz o Ramatiz no livro Mensagens do Astral, nós iremos na construção e na transmigração de almas até o século 25. Não é agora exatamente que o mundo vai se transformar no mundo de luz e que as almas negativas, sofredoras e que precisam de uma correção maior, como aquele que mata a avó e estupra a neta e bota fogo na casa,
como a mãe que mata o filho, né? Como um caso que aconteceu que o cidadão com problemas psicopáticos foi lá, tirou o cadáver da avó do cemitério e dançou com o cadáver na cidade, como 1 milhão de políticos que roubam, né? Agora, nesse momento de pandemia, o auxílio emergencial ou o dinheiro para a construção de hospitais, de leitos e criação. Esses irmãozinhos, muitas vezes, o mais radical, como existe em outros países, e existe no Brasil também, e será a favor da pena de morte. Mas o espiritismo não, porque você mata o corpo, mas não mata o espírito. Mas é necessário, como diz Allan Kardec no Evangelho, que o mal seja restrito. Não podemos simplesmente, então, porque somos espíritas, somos conformados, os caminhos da evolução não estão somente relacionados com a nossa vida futura, com o nosso sonho de anjinhos, com a nossa outra encarnação. A evolução, ela se dá em casa mesmo. No momento agora, né, na medida que nós estamos aqui conversando, é um processo que nós estamos atritando entre as nossas reflexões, entre os nossos conflitos, entre as nossas ideias, mas a cada um vai ter o seu próprio florescimento. Como diz Krishnamurti, que a sua consciência só pode estar em contato consigo mesmo. Como Chico Xavier disse que o único mal que nós devemos temer é aquele que ainda temos dentro de nós, e assim todos aqueles que atingem o grau de sabedoria conseguem amadurecer e florescer. Mas também passaram por o que nós estamos passando, que é o convívio social, que é o erro, que é o acerto, que é a necessidade de recomeçar, porque nenhuma ovelha se perderá. São isonômicos os processos da justiça divina, iguais para todos. Nenhum de nós é diferente de Jesus Cristo. Ele evoluiu em outros planos, em outros momentos da história universal, baseado nas mesmas leis de causa e efeito a que somos subordinados. São caminhos que nós podemos escolher e trilhar no maior ou menor ritmo de tempo, mas com maior ou menor grau de serenidade, para que possamos, então, avançar no sentido da imagem e semelhança de Deus. Para concluir, então, muito obrigado, né, aí pelos comentários. Eu não referenciei a todos que estão no chat, para que não perdesse o fio da meada e a concentração, mas eu os leio, estou enxergando, dessa vez eu consegui abrir aqui na tela, aqui, então eu vejo que o pessoal está colocando aqui as mensagens, né, e os seus comentários são interessantes e muito, muito importante esse momento. Quero deixar os parabéns mais uma vez ao José e a toda essa turma que está presente conosco aqui, e agradecer por esta oportunidade, mais uma vez, antes de terminar, e dizer para todos nós como somos felizes e como é emocionante sermos fortes no sentido de termos conteúdo da fé raciocinada, contexto da fé raciocinada, usarmos o pensamento, temos prazer de pensar e controlarmos a rebeldia do nosso coração, que vai, às vezes, querer nos contradizer, né? Deixemos que a nossa consciência trabalhe quando estivermos errados e forcemos o nosso orgulho, forjemos o nosso orgulho, né? Rastejemos contra ele, se for preciso, humilhemos o nosso orgulho com a coragem e a sinceridade de quem quer realmente vencê-lo com humildade, para que cheguemos ao ponto seguinte, que acreditemos, né, que não é errado pedir perdão e recomeçar, não é errado nós entendermos, né, que somos também imperfeitos e que nós precisamos, né, avançar no sentido de que a cada um será dado segundo as suas obras, mas é preciso começar agora, nesse momento. Não sabemos quanto tempo temos ainda, e teremos a imortalidade pela frente, seja neste plano, seja no outro, seja na Terra, no mundo superior ou no mundo inferior, mas que está baseado neste tipo de ação a nossa felicidade. Se é o que realmente queremos, se é o que realmente queremos conquistar, né, a verdadeira felicidade, podemos aceitar como sugestão esta maravilhosa irradiação de luz, que é, né, como diz aqui a Sociedade Universalista da Luz, o princípio, né, de que somos todos viajantes para o amor eterno, imortal, e vidas que se encontram, né, para irradiarem a beleza da verdade absoluta, que é sermos luz, como Deus, como Jesus e como outros tantos. E essa luz que nos faça o bem, que nos dê a cura, que nos dê o alimento do pão do corpo e do espírito,
e que nos dê a certeza, né, de que o amor vai cobrir a multidão de pecados, como disse o nosso querido irmão Jesus. Tá bem, meus queridos? Pontualmente falando, eu espero ter a oportunidade de voltar aqui novamente. Fico muito feliz e satisfeito, né, e honrado, né, pelo tempo que vocês se dedicam a ouvir essa exposição. Tenho a certeza que não falei pela minha própria boca. Aqui também faço, no meu home office, aqui, exposições para o Centro Espírita, no qual estou trabalhando nesse momento, que é o Harmonia e Luz, e os convido também. Tem a página no Face, se alguém quiser escutar as palestras dessa turma, que também é legal aí. E tenho a certeza que os nossos anjos da guarda, e como das outras exposições que tem aqui também, estão sendo presentes nas vidas de vocês, né? Nós somos apenas instrumento, e pelo verbo fácil que passa, né, pelo meu cérebro e pela minha palavra, eu tenho a certeza de que isso é um resgate, né? Porque tenho a certeza, sem absoluta mínimo de dúvida, de que em outro tempo, né, a direção foi contrária. Então, pela misericórdia de Deus, isso para mim é um remédio e é uma oportunidade de resgate também. Então, a vocês, né, eu me rendo e eu agradeço, e que o anjo da guarda e o mentor da casa e vocês todos continuem assim, porque estão trabalhando para dias melhores, com certeza, fazendo a parte de vocês. Muito obrigado, que Jesus nos ilumine, que Deus nos ilumine. Uma boa noite a todos. Foi um prazer. Até a próxima. Bom final de semana. Tchau. Muito obrigado.